Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Quando olhamos para o mundo, o instinto racional leva-nos a arrumar o aparente caos e a encontrar princípios organizadores. Três mundos aparecem-nos como hipótese: o mundo hobbesiano, o mundo grossiano e o mundo kantiano. O mundo hobbesiano, inspirado na obra Leviatã de Thomas Hobbes, é o do Estado de natureza, sem soberano, anárquico, de Estados egoístas, em que os fortes mandam e os fracos obedecem, sendo a justiça sinónima da força bruta. Por outro lado, no mundo grossiano, inspirado no pensamento do pai fundador no direito internacional moderno, Hugo Grossio, a força bruta é submetida à força da lei e as relações entre os Estados são reguladas pelo direito internacional. A sacralidade do princípio do cumprimento honroso dos tratados internacionais, o multilateralismo como instrumento político fundamental e a resolução pacífica de litígios, principalmente através dos tribunais internacionais, são características definidoras deste mundo. Já a visão kantiana do mundo é o sonho de Immanuel Kant de uma paz democrática, perpétua e global. É a concepção de um mundo fundado em princípios axiológicos fundamentais: democracia, liberdade, Estado de Direito, direitos humanos, livre comércio e interdependência. Nesta visão do mundo, estes princípios representam não só um repositório moral comum de todos os povos, mas são também eles o garante da paz, segurança e prosperidade para o conjunto da humanidade. Desde que na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022 a Federação Russa iniciou uma guerra por opção contra a Ucrânia, somos constantemente chamados a pensar que mundo queremos construir para nós e deixar para as gerações futuras. A Rússia quer certamente viver num puro mundo hobbesiano, em que a única justiça é a vontade dos mais fortes. Da invasão da Geórgia ao envolvimento na guerra civil da Síria, da anexação da Crimeia ao fomento da secessão do Donbass, da atual guerra na Ucrânia às movimentações militares destinadas a ameaçar os vizinhos, sem esquecer a estabilização nos Balcãs, no Cáucaso e no Báltico, é cada vez mais evidente que a Rússia nos quer impor a todos a mais deplorável versão de hobbesianismo. Há uma ligação profunda entre esta mundivisão e a natureza do regime hoje vigente na Rússia. É natural que os regimes autoritários apliquem as suas práticas internas, onde a vontade do ditador é a lei suprema e o Estado de Direito é uma mera fantasia, às suas atitudes em política internacional. As ações do regime de Putin não podem ser consideradas como nada menos do que uma desconsideração completa das normas, leis, instituições e valores internacionais mais elementares, apresentando em alternativa um mundo marcado pela mais violenta e amoral anarquia. Estes atos servem de exemplo a outros regimes autoritários por todo o globo. O autoritarismo está em ascensão e não é coincidência que estas ações cada vez mais descaradas da Federação Russa incentivem outros Estados, como o Irão, a tornarem-se crescentemente assertivos e desestabilizadores. O hobbesianismo dos regimes autoritários é antitético da concepção de civilização da comunidade das democracias. Não podemos aceitar que uma visão das relações internacionais, como a postulada pela Federação Russa, seja consentida e ganhe raízes um pouco por todo o globo. A uma concepção do mundo composto por predadores e presas, temos o dever de defender uma ordem internacional constituída por Estados soberanos e em que o direito, os costumes, os tratados, as organizações e os tribunais internacionais são os fios de prumo da conduta dos Estados e a fonte da sua legitimidade. Há um ano que a Europa é atormentada pelo flagelo da guerra. Uma guerra de nua e crua conquista, como esperávamos não voltar a ver neste nosso continente. É natural e humano que todos estejamos desejosos que a paz regresse. E é em nome dela que devemos pautar toda a nossa ação política. Mas não pode ser uma paz a qualquer preço. Que ninguém se confunda com estas palavras. Desejamos ardentemente que a paz regresse à Europa. Contudo, não podemos aceitar uma paz podre que sirva de mera semente para novos conflitos. Aceitar uma paz que implique cedências de territórios ucranianos ou que destrua a soberania da Ucrânia é fazer o jogo da Rússia. É dar-lhe razão quando pensa que a força bruta ainda é capaz de mover fronteiras contra as imposições do direito e da justiça. É dizer-lhe que a guerra compensa. Infelizmente, conhecemos bem
o preço do apaziguamento. É imprescindível continuar a enviar todo o tipo de apoio à Ucrânia, militar, humanitário e financeiro, para que esta possa resistir e não capitular. É igualmente imprescindível que quem apoia a causa ucraniana não combata nos dois lados desta guerra. Não podemos, com uma mão, dar apoio à Ucrânia e com a outra alimentar a máquina de guerra russa. É fundamental que as sanções contra a Rússia não fiquem no meio da ponte e sejam levadas até às suas últimas consequências, um embargo completo a todas as indústrias que na Rússia financiam a guerra, com o petróleo e o gás em primeira linha. É também necessário dotar a Ucrânia do poder militar suficiente para conter e dissuadir a Rússia. Putin só entende a linguagem da força e apenas um impressionante contrapoder pode travá-lo agora e no futuro. Finalmente, uma paz duradoura e sã tem ainda de passar pela reafirmação clara do nosso compromisso com a ordem jurídica internacional e com o princípio de que os crimes internacionais não passam impunes. Dia após dia, somos confrontados com novos horrores e frescas atrocidades que nos chegam dos campos de batalha da Ucrânia. Crimes internacionais gravíssimos foram e estão hoje a ser cometidos nas cidades e nas aldeias ucranianas. Não esquecemos os massacres de Bucha e de Irpin, nem a instrumentalização do inverno para tentar matar seres humanos à fome e ao frio. Não é admissível que se faça um pacto de esquecimento em relação a estas atrocidades. Todos estes crimes devem ser investigados, julgados e punidos nos termos do direito internacional. É por isso que defendemos a criação de um Tribunal Especial Internacional para julgar os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, sabemos que o sistema internacional assenta num fundamento obsidiano da anarquia e da autoajuda, mas não podemos nunca abdicar de continuar a construir um mundo grossiano com vista ao desejado sonho kantiano da paz perpétua. Podemos fazer isso, pois mesmo no meio da crueldade humana podemos lutar pela decência. Com lucidez podemos entender que há guerra e ainda lutar pela paz. Tal como a águia no grande selo dos Estados Unidos, podemos segurar 13 flechas na mão esquerda e ter na direita um ramo de oliveira. Muito obrigado.